Salvador Dali, o movimento mais maravilhoso. Os caras pirados, droga pra tudo que é lado. Eles usavam sessão espírita. Professor Tabuleiro Ija, fazendo tudo, escrita automática. O cara escrevia, o outro gritava no ouvido dele. O cara não pensava em escrever, que assim é uma loucura. Ele fazia os desenhos das escritas. Foi quando Freud lançou o livro de interpretação dos sonhos, tá? E daí ele começou muito mais a ideia da automação, tá? Sem pensar, vou desenhar sem pensar, pintura sem pensar, sonhos, interpreta sonhos, vai lá e faz, onirismo, tá? Uma atmosfera de estranhamento, fetiche sensual, qualquer coisa, perversão sexual, tudo isso é uma obra grande masturbadora aí, do Salvador Dali. O Salvador Dali caiu como Persistência da Memória já, uns 2 anos, não sei quanto tempo atrás, caiu a obra Persistência da Memória. Tá, do Salvador Dali. Esse é o grau grande masturbador. Ele é um dos caras mais famosos do movimento. Só que tem o seguinte, ele meio que trai o movimento. Porque assim, ó, tem que vir no inconsciente. Tem que vir de dentro de mim. E no caso do Salvador Dali, às vezes ele copiava os modelos. Ele pegava e fazia uma composição e desenhava e botava dentro daqueles cenários dele. Não é a minha proposta. Mas ele é o cara mais famoso. Ele sempre só pintava por dinheiro. Ele tinha uma doença psíquica que ele entrou no personagem e não conseguiu mais sair. E daí, por causa de uma crise. Então ele vivia aquele personagem, ele usava aqueles bigodes de forma de caracol, assim. Tem um filme também que é aquele cara do Crepúsculo, sei lá, aquele que ele faz o Salvador Dali. O Salvador Dali, ele é meio assexuado, ele pegava mulher, ou um bicho, ele era bem louco. Tá? Tem um filme também, Meia Noite de Paris, que aparece ele, bacalhando lá com a loucura. Cara, nessa época ele só, eu acho que até isso que ele fazia, botava um negocinho no chão e passava a girar pra tentar, assim, ó, fazendo tudo, cara, é uma loucura esse momento. É tudo surreal, tudo bizarro. Detalhe, olha só, vou explicar isso aqui. Não botei no painel, não botei na. Ele se é conhecido por um cara chamado Etílico, tá? É raro cair, é mexicano e tal. E até porque é muito difícil de explicar, assim. Etílico, assim, ó, ele trabalha com a metafísica da arte. A metafísica da arte foi influenciada pela metafísica do Heidegger, do Ser do Tempo. Muito complicado isso aí, tá? Nem eu não consigo entender direito. Fumei toda uma coisa no mundo, não consigo entender aqui. Tá, então é o seguinte, ó, a obra tá aqui, ó. Tá? Gente, brincando, eu não sou esse cara. Tá, aqui tá a obra, tá? E daí é o seguinte, ó. Tem, digamos aqui, uma mulherzinha grega aqui, assim, ó, tá? Só pra vocês entenderem. Tá? É um cenário parecido isso aí. E daí tem a sombra dela, sombras alongadas, os sonhos dela são muito compridas. E daí aqui, ó, tem uma sombra do açúcar. O açúcar está aqui, ó, a sombra do açúcar. Só que o açúcar não está dentro da obra. Ela está fora, mas ela aparece dentro da obra. É uma coisa que não está ali, mas está atuando ali. Isso influenciou muito o surrealismo. Tá? Beleza. Vamos pro próximo. O Miró também, bastante importante. O Miró, algumas obras vão aparecer uns negócios assim, ó. Que ele tinha alucinação de fome. Ele botava essas alucinações, essas tonturas, através de pistas assim. Estudou muito o universo infantil, né? Essa coisa do. A criança, eu trabalho com criança no outro colégio. É o seguinte, ó. A criança, por exemplo, ela faz geralmente assim, ó. O chão aqui embaixo. Árvorezinha assim, com frutinha, o sol assim, com um olhinho, tá? E uma casinha assim. Professor, mas eu desenho assim também. Tá? E daí é o seguinte, ó, a criança fala muito isso, e ela não consegue entender, eu estou trabalhando com as crianças, porque isso aqui, elas não conseguem ver isso aqui como um fundo, o que sobrou. Elas pegam e representam o céu assim com uma linha. Elas têm essa necessidade, fazem assim uma coisa assim, ó. Elas não entendem que o que sobrou é o céu. Elas representam com uma linha. Essa representação faz muita referência à criança. Usava cores amarelas e vermelhas direto. São cores que propiciam fome. O próprio McDonald's usa essa cor. Tem uma matéria na arquitetura, quem vai fazer arquitetura, eu cursei arte e arquitetura, não cheguei a formar arquitetura. Tem uma matéria chamada Psicologia das Cores. A gente estuda por que o local tem que ser tal cor, por que o hospital tem que ser um rosa bebê ou um verde claro. Tem toda uma influência no nervo óptico, cromática e no estado de espírito. Ele fazia muito isso. Eu estudo aí. Vai, expressionismo abstrato. Professor, tu vem fantasiado com expressionismo abstrato hoje? Na verdade, eu sou assim mesmo. Isso é minha roupa normal. Tá? Não. Tá? Então, o expressionismo abstrato do Pola, que é o maior representante, botou os Estados Unidos na vanguarda da arte, no esposo do MoMA lá. O filme Pola, que é tribom, não só como importante para a prova, ele é bom de ver, ele é um baita filme. Tá? Ele descobriu acidentalmente, ele passava por cima da tela, andava de bicicleta em cima da tela, jogava seringa em cima dela, e ele disse assim, ó, forma é forma, superfície é superfície. Não tem forma nesse período aí. Eles não fazem, eles negam totalmente a forma. Tá? Arte and painting, tem um momento também, que eles pintavam em ação, atiravam tinta na loucura, também com a cabeça, era preto e tirando loucura, botando tudo pra forma e raiva. Também tem uma influência dessa ideia do Freud, da interpretação dos sonhos, do Jung, do simbolismo. Tá? Então ele é um cara bastante
importante para os profissionais do estrada, é o mais importante deles. Mas se tiver umas manchas assim, sem forma, pode ter certeza que é o Jackson Pollock, tá? O filme é muito bom, assistam o filme. Pop art, aí a porcaria, o momento mais vazio da história da arte, na minha opinião. Andy Warhol. O que o Andy Warhol é importante? Tautologia. Repetição das coisas, mas com uma leve modificação. Então a Marilyn Monroe aqui é um pouquinho mais escura, aqui a sobrancelha puxa, mas é muito leve. Ele botou a serigrafia como linguagem artística, deu fama à serigrafia, tá? Repetição, banalidade dos ciclos, tá? Perseguição das celebridades, era Merlin, era Michael Jackson. Ele acabou com o Basquiat era amigo dele, era um artista de rua, mas trabalhou junto com o Andy Warhol. Interessante o Basquiat, um repórter perguntou, cara, como é que tu te sente sendo o maior artista negro da história? Ele, como é que tu te sente sendo um repórter entrevistando o maior artista negro da história? Frase famosa. Outra, ele era milionário, não tinha um milionário, mas muito rico, e dormia numa caixa de papelão no Central Park. O cara viajava. Esse cara viajava. Morreu de overdose, e ele, ele fez uma coisa que até hoje, eu até falei com uma psicóloga sobre isso, achei a coisa mais fascinante. Ele pegou e estava num restaurante com umas roupas abertas, assim, na época meio estilista, e todos tinha os empresários da bolsa ali dando risada na cara dele. Ele pegou e chamou o garçom e disse assim, ó, tu vai ali e tu paga o vinho mais caro que tiver para aqueles caras, mas tu não diz que fui eu, que eu vou te dar uma gorjeta no final. Cara, que poder! Imagina, porque eu, se fosse eu, não, vai pagar, tu vai dizer que fui eu, olhava e dar um risinho assim, a tuca de mulher. Agora o cara não, o cara foi fé! O cara chegou, cara. Tu vai ali, tu vai pagar o vinho, tu não vai dizer que sou eu. Imagina a superioridade de tu olhar e contemplar aquela cena, os caras dando risada, tomando vinho, cara, olhando pra ele, idiota, retardado, né? Marginal. E ele ali tranquilo, assim. Parece um pouco. O cara é genial, o cara é muito bom. Tá, ele é amigo do Andy Warhol. Andy Warhol, na minha opinião, foi o cara que profetizou o YouTube. Ele disse que no futuro todo mundo teria 15 minutos de fama. E o que é hoje o YouTube? Basicamente isso aí, todo mundo quer mostrar muito disso, não quer postar. Ação. Agora é o seguinte, o Andy Warhol, esse aí é a caixa, Brilho Box, tá? Ele pegava, ele tinha uma fábrica que ele fabricava o mesmo produto, igual, só que sem nada dentro, para expor. O mesmo produto, cara, não tem nenhuma marquinha para diferenciar do outro produto, não tem nada, só não tem nada dentro. Imagina a falta de, como desocupado era esse cara. Então ele fazia isso direto, tá? Com várias outras coisas, caixa de tomate. Uma obra dessas aí, uma telinha dessas de tomate, foi vendida por 74 milhões na Basel, Exposição de Arte Contemporânea da Suíça. Tá? Tentava a Angelina Jolie, o Brad Pitt para a obra de um alemão. E o cara por favor, se mata. Tá? Brilho Box, a caixa dele é assim, ó. Então isso aí, ó, começaram a questionar assim, ó. O Duchet pelo menos modificava alguma coisa, botava assinatura. Ele nem assinava. Falsificaram essa obra. O cara falsificou e vendeu por 600 mil dólares, dizendo que era que era igual a outra. O cara pegou uma obra e fez. Descobriram agora que não era, não sei como descobriram que não era. Arte conceitual. Arte conceitual Cara, isso aí é o seguinte, de 1946 pra cá, é só essa loucura aí. É pirar. Professor, eu ia fazer arte, já não vou mais fazer. Tá, olha só, esse aí é o Kosuth. Continua o questionamento sobre o objeto arte. Aí tu tem uma cadeira, tu tem a foto de uma cadeira e tu tem a definição do dicionário da cadeira. O que é a cadeira realmente? O que é a cadeira? Tanto faz. Não, mas a cadeira é a cadeira ali. Ah, mas e a foto não é a cadeira também? A definição não é a cadeira, tu só sabe que é a cadeira por causa da tua linguagem, da linguagem escrita, como se formou no teu consciente, no teu desenvolvimento. Então é muito interessante isso aí, ele questiona isso aí. Tem outro cara que é o Boyce, que ele tem uma obra que está ele, cheio de mel, e uma lebre morta. E o nome da obra é Como Ensinar a Arte a uma Lebre Morta. Daí uma foto assim, dele assim, uma lebre morta no pau dele. É o conceito vale muito mais que a própria obra, é a ideia da obra que importa. A obra, como objeto, ela se torna vazia nesse período, arte conceitual. Arte brasileira. Aí nós temos a Linda Malfatti aí, dos modernistas. Todos eles, sem exceção, todos eles foram para Paris e se nutriram dos ismos. Cubismo, impressionismo, impressionismo, todos eles. A Linda Malfatti tinha uma deficiência na mão direita, meio torta assim, e daí ela encontrou, a vida dessa mulher é linda, se vocês forem ler, a vida dessa mulher é linda. Ela descobriu que ela ia fazer arte porque ela botou a cabeça num dormente de trem e esperou o trem passar. Quando o trem estava quase chegando, ela tirou assim, ó, teve uma ideia próxima da morte nacional, eu quero ser pintora. O quê? Quero ser pintora, acho que só
Então assim, nós temos aí a obra da Neema Fátio, que trabalha isso aí. Do trio da ideia dos impressionistas, dos cubistas, tem uma cor bastante brasileira, essa coisa do tropicalismo, tem bastante influência. Pode ver que ela interpreta a cor não é uma coisa que ela pinta como ela está vendo, não é uma coisa realista, ela interpreta a cor. Tá? A Anita Malfatti, ela cuidava do seguinte, quando eu estudava no cursinho, diziam que teve um manifesto do Monteiro Lobato, Paranoia e Mistificação, né? Vocês devem ter estudado isso aí, que ele detona o trabalho dela, tá? E ela acaba com a vida dela. Não é bem isso, não é verdade. Porque se ele fez isso, por que ela ilustrou as obras do trabalho dele depois? Então está meio errado. Eu aprendi no cursinho errado, no caso, não é bem isso. Então ele fez uma crítica, e na crítica tinha elogios na obra dela, mas ele criticava. O pessoal devolveu as obras, foram 8 obras compradas imediatamente, devolveram as obras, e ela ficou triste. Mas ela já estava triste, porque quando ela chegou de Paris, ela fez uma exposição, e a família dela toda negou de sair da exposição, o tio dela, que era um fã dela, assim, teu trabalho não, a gente não gostou e tal. Então ela sofreu muito, não tem apoio da família, não tem apoio de ninguém. Tá? E ela só teve apoio do mestre dela, que também tinha uma deficiência. Ele tinha um problema sério, ele dois a mais, um tipo super gênio ativado. Tá? Uma coisa meio assim. Beleza, tenta Malfatti, nós somos modernistas. Outra é a Tarsila. A Tarsila é o seguinte, ela foi herdeira de milhões, casou com o Oswald. Interessante assim, que na quebra da bolsa de 29, ela perde tudo e o Oswald deixa ela para casar com uma revolucionária. Imagina as duas perdas. Outra perda forte na vida dela é o seguinte, ela perdeu a filha com um problema de diabetes e ela morre em depressão no hospital. Veste ela de branco. Essa aí é a fase social. Tem a fase pau-brasil, que eu não aguento mais, tal o Aburu, tá? Coisa chata, Aburu pra lá, Aburu pra cá, coisa lá, sei lá, uma coisinha assim. Só para vocês entenderem que é o Aburu. Professor, não está bem parecido. Então vocês veem aqui, ó, Aburu, movimento pau-brasil, tá? Tem uma influência do cubismo, do Picasso. Ela conheceu o Picasso, eu elegi pessoalmente, a Tarsila. É aquela coisa da antropofagia, o homem como o homem, tá? Para devorar toda a cultura europeia, mas colocar um pouco da nossa raiz, tá? Do que brasileiro, tá? Na obra nesse momento para o Brasil. O movimento social é mais essas obras, a obra com a cara do brasileiro, né? Tá? Então é uma fase mais social dela. Tá? Daí a mulher dele percebeu e ela tirava a tela da frente dele. Então ele pintava, ela tirava e ficava pintando no ar assim, e depois ela voltava e ele continuava repintando, eternamente assim. Raspava umas camadas de tinta a óleo importada, foi ele que trouxe essa tinta a óleo importada, importou para cá a tinta a óleo, essa que tem nos Estados Unidos, e caía e raspava e ficava uns troços assim de tinta assim no chão, umas camadas assim de tinta. Tá? Ele usava outra linguagem, ele é muito expressionista, ele usava outra linguagem. Se aparecer carretel, pode ter certeza do Berê. Ele pegava a parte de trás do pincel normal, né, aqui, e ele pintava, e depois ele pegava a parte de trás e riscava por cima, assim, para ficar uma ideia de uns contornos brancos, assim. Era muito comum o trabalho dele isso aí, essa ideia.